Quem está no controle? Dr. Hugh Lane. Os problemas podem ser resolvidos sem que tenhamos a menor ideia do que está acontecendo. Compreender e reconhecer isso representa para mim um completo alívio e uma grande alegria. A resolução de problemas, que é parte do propósito da existência, é no que consiste o Ho'oponopono da identidade própria. Para resolver problemas, é preciso lidar com duas perguntas. Quem sou eu? Quem está no controle? Compreender a natureza do cosmo começa com o vislumbre de Sócrates. Conhece a ti mesmo. Quem está no controle? Quase todas as pessoas, inclusive aquelas que fazem parte da comunidade científica, lidam com o mundo como se fosse uma entidade física. As atuais pesquisas do DNA para identificar as causas e os remédios para as doenças do coração, o câncer e a diabetes são um excelente exemplo dessa afirmação. Lei de causa e efeito, modelo físico. Causa, DNA defeituoso. Efeito, doença do coração. Causa, DNA defeituoso. Efeito, câncer. Causa, DNA defeituoso. Efeito, diabetes. Causa, físico. Efeito, problemas físicos. Causa, físico. Efeito, problemas ambientais. O intelecto, a mente consciente, acredita que é ele quem resolve os problemas, que controla o que acontece e o que experimentamos. No livro The User Illusion: Cutting Consciousness Down to Size, o jornalista científico Thor Norretrenders retrata uma imagem diferente da consciência. Ele cita pesquisas, particularmente as do professor Benjamin Libet, da Universidade da Califórnia, em São Francisco, que mostram que as decisões são tomadas antes que a consciência as tome, e que o intelecto não está consciente desse fato, acreditando ser ele quem decide. Norretrenders também cita uma pesquisa que demonstra que o intelecto só tem consciência de 15 a 20 informações por segundo entre milhões que estão reagindo debaixo da percepção dele. Se não é o intelecto ou a consciência, quem está no controle? As memórias que se repetem determinam o que a mente subconsciente experimenta. A experiência da mente subconsciente é indireta. Ela imita e ecoa as memórias que estão sendo reencenadas. Ela se comporta, vê, sente e decide exatamente como as memórias determinam. A mente consciente também opera sem que ela o perceba, por meio da repetição de memórias. Ela determina o que ela experimenta, como revelam as pesquisas. Lei de causa e efeito, Ho'oponopono da identidade própria. Causa, memórias que se repetem na mente subconsciente. Efeito, físico, doença do coração. Causa, memórias que se repetem na mente subconsciente. Efeito, físico, câncer. Causa, memórias que se repetem na mente subconsciente. Efeito, físico, diabetes. Causa, memórias que se repetem na mente subconsciente. Efeito, problemas físicos, o corpo. Causa, memórias que se repetem na mente subconsciente. Efeito, problemas físicos, o mundo.
O corpo e o mundo residem na mente subconsciente como criações de memórias reencenadas, raramente como inspirações. A mente subconsciente e a mente consciente que compreendem a alma não geram as suas próprias ideias, pensamentos, sentimentos e ações. Como foi observado anteriormente, a experiência delas é indireta, através de memórias que se repetem e inspirações. Mas os homens podem interpretar as coisas de acordo com as suas convicções, sem levar em conta o propósito das coisas em si. William Shakespeare. É fundamental compreender que a alma não gera experiências por si só, que ela enxerga como as memórias enxergam, sente como as memórias sentem, comporta-se como as memórias se comportam e decide como as memórias decidem. Ou então, como raramente acontece, ela enxerga, sente, se comporta e decide como a inspiração enxerga, sente, se comporta e decide. Na resolução de problemas, é crucial perceber que o corpo e o mundo não são em si os problemas, mas sim os efeitos, as consequências de memórias que se repetem na mente subconsciente. Quem está no controle? Pobre alma, centro da minha terra pecaminosa, escrava dos poderes rebeldes que te cercam. Por que te dissipas interiormente e sofres privações, enquanto pintas as tuas paredes externas com tanto luxo e ostentação? William Shakespeare, soneto 146. O vazio é a base da identidade própria, da mente, do cosmo. Ele é o estado precursor da infusão das inspirações da inteligência divina, da mente subconsciente. Tudo o que os cientistas sabem é que o cosmo foi gerado a partir do nada e retornará para o nada de onde ele veio. O universo começa e termina com zero. Charlie C. Zero, The Biography of a Dangerous Idea. As memórias que se repetem tomam o lugar do vazio da identidade própria, impossibilitando a manifestação das inspirações. Para remediar essa remoção, para restabelecer a identidade própria, a inteligência divina precisa transformar as memórias no vazio por meio da transmutação. Purifique, apague e encontre o seu próprio Shangri-La. Onde? Dentro de si mesmo. Morna Nalamaco Simeona, Kahuna Lapau. Nem torres de pedra, nem muros de metal batido, nem masmorras mal ventiladas, nem fortes elos de ferro podem ser retentores da força do espírito. William Shakespeare. A existência é um dom da inteligência divina, e o dom é concedido como o único propósito de restabelecer a identidade própria, por meio da resolução de problemas. O Ho'oponopono da identidade própria é uma versão atualizada de um antigo processo havaiano de resolução de problemas de arrependimento, perdão e transmutação. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Jesus, Lucas capítulo 6. O Ho'oponopono exige a plena participação de cada um dos 4 membros da identidade própria: a inteligência divina,
a mente superconsciente, a mente consciente e a mente subconsciente, trabalhando em conjunto como uma unidade. Cada membro possui a sua parte e função única na resolução de problemas de memórias que são reencenados na mente subconsciente. A mente superconsciente é desprovida de memórias, não é afetada pelas memórias que se repetem na mente subconsciente. Ela é sempre uma só com a inteligência divina. A mente superconsciente acompanha o movimento da inteligência divina. A identidade própria opera por meio da inspiração e da memória. Somente uma delas, ou a memória ou a inspiração, pode estar no comando da mente subconsciente em qualquer momento considerado. A alma da identidade própria só serve a um mestre de cada vez. Em geral, a memória, o espinho, em vez de a inspiração, a rosa. Eu sou o consumidor das minhas aflições. John Clare. O vazio é o denominador comum, o nivelador de todas as identidades próprias, tanto animadas quanto inanimadas. É o alicerce indestrutível e intemporal de todo o cosmo, visível e invisível. Achamos que essas verdades são evidentes por si só, que todos os homens, todas as formas de vida foram criadas iguais. Thomas Jefferson. As memórias que se repetem desalojam o denominador comum da identidade própria, afastando a alma da mente da sua posição natural de vazio e infinito. Embora as memórias desalojem o vazio, elas não podem destruí-lo. Como pode o nada ser destruído? Uma casa dividida contra si mesma não pode permanecer em pé. Abraham Lincoln. Para que a identidade própria seja a identidade própria a cada momento, ela requer um incessante Ho'oponopono. À semelhança das memórias, o incessante Ho'oponopono nunca pode sair de férias. O incessante Ho'oponopono nunca pode se aposentar. O incessante Ho'oponopono nunca pode dormir. O incessante Ho'oponopono nunca pode parar como: nos teus dias de contentamento, tenha em mente o mal desconhecido, memórias que se repetem, que avançam aos poucos por trás. Geoffrey Chaucer, Canterbury Tales. A mente consciente pode iniciar o processo do Ho'oponopono para liberar memórias ou pode mobilizá-las com culpa e pensamentos. 1. A mente consciente inicia o processo de resolução de problemas do Ho'oponopono, uma petição à inteligência divina para que ela transmute as memórias em vazio. Ela reconhece que o problema são as memórias que se repetem na sua mente subconsciente e que ela é completamente responsável por elas. A petição desce, então, da mente consciente para a mente subconsciente. 2. O fluxo descendente da petição para a mente subconsciente delicadamente desperta as memórias para a transmutação. A petição sobe agora da mente subconsciente para a mente superconsciente. 3. A mente superconsciente revê a petição, realizando as mudanças apropriadas. Como ela está sempre em sintonia com a inteligência divina, ela tem a capacidade de fazer a revisão e as mudanças. A petição é então enviada para cima
para que a inteligência divina faça a revisão final e teça as últimas considerações. 4. Depois de analisar a petição que lhe foi enviada pela mente superconsciente, a inteligência divina envia a energia transmutadora para baixo, para a mente superconsciente. 5. A energia transmutadora flui então da mente superconsciente para a mente consciente. 6. A energia transmutadora desce então da mente consciente para a mente subconsciente. A energia transmutadora primeiro neutraliza as memórias designadas. As energias neutralizadas são então liberadas para a armazenagem, deixando um vazio. Gratidão por ter nos acompanhado até aqui. Lembrem-se sempre, nós somos incríveis. Namastê.